Junho chegou ao final e com ele chegou o momento da gente fazer um balanço do nosso ano até o momento. Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um Chá com a Nath, esse quadro aqui do canal em que eu trago reflexões pra gente bater um papo e aproveito pra comentar com vocês tudo que eu li, assisti ou ouvi no mês anterior, que de quebra já fica de indicação. E como o mês de junho já chegou no final e já estamos em julho, eu achei que seria interessante trazer meio que um balanço de como foi o ano até agora. Então já pega o seu chá, o seu café ou a sua bebida favorita e vem comigo pro nosso bate-papo mensal, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue lá nas redes sociais. E já aproveita e vem fazer parte do Clube da Nath, o meu clube de membros que você tem benefícios exclusivos. O link para fazer parte está aqui na descrição. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro chá com a Nath, eu falei um pouquinho sobre recomeços, falei sobre ideias de projetos que eu tinha, de coisas que eu gostaria de ter feito esse ano. Quando eu paro pra pensar nisso, eu nem acredito que, por exemplo, esse quadro, que foi uma grande ideia e que eu tive algo que eu queria muito tirar do papel, já tá no seu 6º episódio. Então, assim, é muito legal quando eu paro pra olhar que eu tinha tantas ideias, tantos planos, e esse plano e mais alguns efetivamente foram tirados do papel. E é claro que esse ano eu fiz algumas metas para várias áreas da minha vida e eu acredito que você que esteja me assistindo também possa ter feito essas metas. E aí, quando eu cheguei na metade do ano, eu resolvi que era o momento de olhar para tudo aquilo que eu tinha colocado, que eu tinha rascunhado e ver o que de fato eu tinha conseguido concluir, o que precisava de ajustes e coisas que eu não havia feito absolutamente nada. E é por isso que hoje eu queria conversar sobre isso com vocês. Eu vou falar um pouquinho, sim, das metas que eu tracei, mas não vão ser todas, mas eu queria conversar sobre isso de um modo geral com vocês. Já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu venho me propondo a ter algumas metas para que eu consiga, né, durante o ano, me dedicar a algumas dessas coisas. E esse ano de 2025, eu fui um pouquinho mais ousada, eu resolvi fazer mais metas. Claro, sempre metas muito realistas, metas que, dentro das coisas que eu já queria fazer, eu sabia que seriam possíveis. Em algumas delas eu estou sendo sim bem-sucedida, mas em outras nem tanto assim. Por exemplo, uma das grandes metas que eu coloquei nesse ano era me alimentar melhor. E assim, sendo bem sincera com vocês, eu não sou a pessoa que mais come bem no mundo. Mas, se a gente for comparar com o ano passado, esse ano eu comecei a me alimentar muito melhor. Então, eu posso dizer que eu tive sucesso, que eu estou, aliás, tendo sucesso com essa meta. Outra meta que eu me propus também era me exercitar. E essa eu preciso dizer pra vocês que eu não fiz nada. Então, foi algo que eu anotei ali pra, preciso dar uma atenção agora pra esse 2º semestre do ano. Mas eu consegui outras metas também, como, por exemplo, ler mais. E esse ler mais não necessariamente significaria ler uma quantidade maior de livros, mas sim ler com mais calma, com mais qualidade, aproveitar mais o meu momento. E eu coloquei isso como meta, né, como ler mais, porque eu tava percebendo que nos últimos tempos eu não tava apreciando mais esse momento de leitura, que é tão gostoso pra mim, que é tão importante, que é aquele meu momento de relaxar. Outra meta muito importante pra mim também foi voltar a escrever. Não tem sido tão simples assim, mas eu tô conseguindo escrever bastante, logo também tem novidade pra vocês sobre isso, então foi algo que eu me propus muito a fazer e que não está da forma como eu gostaria, mas assim, eu tô conseguindo fazer bem mais do que eu estava fazendo nos últimos tempos, nos últimos anos principalmente. E uma das principais metas que eu coloquei pra mim esse ano foi me cobrar menos. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava demais das coisas e nos últimos anos isso foi intensificado. Então eu tava me cobrando de não só coisas que eu já fazia antes, como de outras coisas também. Eu tive momentos muito complicados por conta dessa autocobrança excessiva que eu fazia. Então eu coloquei como uma meta esse ano me cobrar menos. Tem sido fácil? Vou dizer pra vocês que não, mas eu sinto que eu tô no caminho porque eu realmente sinto que eu tô me cobrando menos das coisas, então tem sido muito importante isso. E aí que eu quis trazer essa conversa aqui com vocês hoje, porque eu acho que metas, elas são muito importantes. Eu não tô falando que você precisa pautar o seu ano em metas, nem que você precisa seguir a risca ou precisa fazer milhões de metas. Não, eu tô dizendo que metas podem ser importantes para te ajudar a concluir alguns objetivos, mas que precisam ser metas realistas. Como eu disse, eu fiz várias pequenas metas, elas são muito realistas para mim,
mas nem todas eu ainda consegui concluir. E assim, tudo bem também, porque a gente só tá na metade do ano, então a gente tem muito tempo pela frente pra conseguir, né, no meu caso especificamente, eu tenho muito tempo pela frente ainda esse ano para conseguir colocar essas coisas em prática. E para encerrar essa reflexão, tá tudo bem se você não fez uma meta, tá? Não é uma regra você fazer metas ou não fazer. Não é uma regra que você precise fazer metas no começo do ano para seguir durante esse ano. E se esse vídeo chegou até você, talvez ele seja um lembrete para você pensar naquela meta que de repente você não colocou no papel, para você que tá pensando, mas que tá com medo de se frustrar, para você que não pensou em meta nenhuma, mas de repente se viu com vontade de fazer isso. Não tem problema se você tá precisando começar ou recomeçar. Não tem regra nenhuma falando que você precisa traçar um plano logo no começo do ano. Vamos então para aquela parte do vídeo em que eu conto para vocês tudo que eu consumi no mês anterior? Vou dizer para vocês que junho não foi um mês que eu me joguei no entretenimento. Junho foi um mês complicado em que eu fiquei doente por muitos dias. Inclusive é perceptível nos últimos vídeos que eu trouxe no canal, a voz mais anasalada. Foi bem complicado. Mas é claro que ainda assim eu venho contar para vocês tudo que eu consumi em junho. Vamos começar então pelas leituras. Em junho eu fiz apenas uma leitura, que foi o livro Caoticamente Clara, da Fernanda Campos. Esse é um livro nacional e ele foi finalista da segunda edição do Prêmio Jovem de Literatura da Amazon. Eu fiz até um vlog enquanto eu tava lendo esse livro e foi uma leitura, assim, muito gostosa. Aqui a gente vai conhecer a Clara, que é uma jovem de 20 anos. A Clara é neurodivergente e ela tem uma melhor amiga, a Maia, que também é neurodivergente. A Clara faz faculdade de letras em inglês e por conta disso ela gosta muito de fazer traduções. E aí vai ter um momento durante a história em que ela vai conseguir uma bolsa para trabalhar com traduções na faculdade. A Clara também frequenta um sebo, o Sebo Entre Estantes, porque além de tudo Clara é leitora, só que quando ela chega no sebo em um determinado dia, o livro que ela quer não está disponível, o post-it que ela usa para marcar não está disponível, e quando ela vai para o seu cantinho preferido para fazer a leitura, já tem alguém ocupando. E se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui para vocês o vlog que eu gravei falando desse livro. O que eu posso dizer é que assim como todos os outros livros da Fernanda, esse foi um dos meus favoritos. Eu amei, virou favorito da vida e com certeza 5 estrelas. E agora eu queria falar com vocês sobre um livro que eu abandonei. Não foi um abandono fácil. E o livro em questão é o Canção dos Ossos, da Gil Domingues, que é um outro livro nacional. Esse livro é uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera. A história se passa num conservatório de música, é uma fantasia. A nossa personagem principal é a Helena, ela é uma musicista. Então, assim, o sistema de magia desse livro eu achei fantástico. Eu li quase metade do livro, eu li 40% da história. Então, deu pra ter uma boa noção de muitas coisas, principalmente da escrita da Gil, que eu achei fantástica. O sistema de magia que ela criou, o universo ali que ela criou também foi incrível, mas eu abandonei essa história por conta dos personagens. Num dos últimos vídeos que eu trouxe aqui pro canal, eu expliquei sobre ter sido muito difícil fazer um abandono desse livro, porque eu tenho um apego com a história do Fantasma da Ópera e tal, então eu não vou me repetir nisso. Hoje eu vou falar pra vocês o porquê eu não consegui dar continuidade nessa história. E o fato foi que eu não consegui me apegar aos personagens. Eu acho que a Gil, ela foi muito esperta, muito sagaz em criar os personagens da forma como ela criou, mas pra mim realmente aquilo não estava funcionando. Todas as relações que a Helena tem no livro são baseadas na inveja. Então ela tem duas melhores amigas que a relação delas é muito estranha e eu não consegui, sei lá, eu não consegui gostar daquela relação, porque parece que uma tá com inveja da outra o tempo inteiro. Eu não sei, eu sentia que nenhum relacionamento dela se desenvolvia. Então, como eu disse, eu acho que ela foi muito sagaz, ela foi muito ousada também em criar essa personagem. Não só essa personagem, mas todas as personagens ali. Eu acho que foi excelente. Só que sei lá, pra mim não funcionou, sabe? Eu tava esperando outra coisa. Eu até entendo no começo do livro que isso tenha me incomodado um pouco, porque eu tava conhecendo todas aquelas personagens, mas o livro continuava e aquelas relações pareciam, na minha opinião, que não desenvolviam tanto. Então eu fiquei muito triste de abandonar, porque eu queria continuar a ver mais da jornada da Helena, mas simplesmente pra mim não tava funcionando. E aí isso entrou em outras questões também pra mim, que eu comentei sobre no vídeo, então eu vou deixar aqui pra vocês. E agora vamos para os filmes. O primeiro que eu assisti foi Pecadores, do Michael B. Jordan, e eu simplesmente achei esse filme fantástico.
fantástico. O filme se passa em 1932, conta a história de dois irmãos gêmeos que são interpretados pelo Michael B. Jordan, e aí eles abrem um bar no Mississippi e tem vampiro, tem umas coisas muito malucas ali no meio, tem vários gêneros misturados ali, tem horror, tem comédia, tem drama, tem música. Gente, fantástico, assistam esse filme porque ele é incrível. Depois eu vi Mickey 17, que é um sci-fi bem maluco com Robert Pattinson, e também foi um filme que eu achei muito interessante. Ele interpreta um personagem que é descartável, que eles estão em uma colônia espacial e que toda vez que ele morre, ele é reimprimido. Então, assim, é muito maluco, tem uns bichinhos lá que eu gostei bastante. É um filme muito maluco, mas também é um filme muito bacana, eu acho que vale super a pena. E aí eu finalizei o mês assistindo Forrest Gump, que é um dos filmes favoritos do Victor, ele sempre falava pra gente assistir, e aí eu assisti esse filme, finalmente, depois de muitos anos, e eu também gostei muito. O filme conta a história de um rapaz que é muito ingênuo, que é muito bonzinho, que muitas coisas que ele faz acabam influenciando em acontecimentos históricos nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme muito bonito, com momentos tristes, com momentos engraçados, com momentos de reflexão e que com certeza ganhou meu coração. E séries? Bom, finalmente terminei de ver Brooklyn Nine-Nine com o Victor. A gente ficou aí quase um ano, eu acho, assistindo a essa série. Foi muito divertido, mas que obviamente eu fiquei triste sim quando finalizei, porque eu acabei me apegando àqueles personagens, como sempre acontece comigo, né? Fiz um vídeo aqui na semana passada falando justamente sobre isso, né? As séries que eu sofri quando fui dizer adeus aos personagens. Era muito engraçado os episódios, mas também tinham momentos muito importantes ali, com reflexões muito importantes, então é claro que eu me apeguei a esses personagens. A parte boa é que o último episódio não parece em si um último episódio, uma despedida, então deu aquele acalento assim, porque como eu disse, não parecia um final de fato. E no finalzinho de junho eu me rendi a Mentirosos do Prime Video. Eu confesso que eu tinha curiosidade, mas aí eu tava pensando, acho que eu não vou assistir não. E aí eu tava em um dia meio borocochô, porque tava meio doente ainda. Eu falei, quer saber? Vou assistir. Gente, eu não achei que eu fosse chorar tanto no último episódio dessa série. A trama conta a história da Cadence Sinclair, uma jovem de 16 anos que é muito rica, vem de uma família podre de rica e que todo verão eles vão passar ali na ilha da família, ela, seus primos, tios, avós, enfim. Só que no verão, quando ela tem 16 anos, acontece algo muito traumático na vida dela e um ano depois ela vai voltar para esse local da família para tentar entender o que foi que aconteceu, porque ninguém conta para ela o que aconteceu. A série é inspirada em um livro de mesmo nome e eu não sei dizer como é que é, se foi fiel ou não. Eu vi algumas coisas na internet que parece que sim, eles foram fiéis em alguns acontecimentos, outros eles mudaram e tal. Mas assim, gente, o final, eu tinha algumas teorias do que podia ter acontecido, mas assim, não tava preparada para aquele final. De verdade, eu chorei muito, mas eu chorei tanto. Gente, eu sou uma piada. Eu chorei tanto que o Victor olhou pra minha cara, assim, e ele nem sabe mais o que fazer, coitado. Porque tanto que ele me vê chorar por causa de filme, de série, de livro, enfim. E assim, foi uma série que eu gostei. Eu achei que algumas coisas foram bastante enroladas ali, mas no fim eu gostei. Agora eu tô curiosa pra saber se vai ter uma segunda temporada, porque durante a trama a gente tem alguns indícios de que pode ser que tenha uma segunda temporada contando coisas anteriores. Então eu tô bem curiosa. E em junho eu ouvi menos música porque eu acabei ouvindo mais vídeos no YouTube enquanto eu fazia as coisas que eu precisava fazer. Ainda assim, foram quase 4.000 minutos de música e eu ouvi muito Imagine Dragons, Bee Gees, que eu adoro. Eu ouvi também Lady Gaga, The Beatles e Damiano Davi, que tá aí, ele e a Gaga, mais uma vez na minha lista de mais ouvidos. Meu top 5 de músicas mais ouvidas, 4 músicas foram do Bee Gees. Eu sinto muito por não conseguir ir a um show desses caras, porque eu ia entregar minha vida cantando algumas músicas lá, porque eu realmente gosto muito. Então, foram 4 faixas do Bee Gees que eu tô deixando aqui pra vocês. E teve uma música do Linkin Park, Let Your Fade, que foi uma que eles lançaram mais recente. Nossa, eu amei essa música desde a primeira vez que eu ouvi. Eu achei ela fantástica. E Linkin Park é uma das minhas bandas favoritas e essa se tornou uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Junho foi um mês de altos e baixos. Junho foi um mês em que eu acabei precisando desacelerar em alguns momentos por conta da saúde, mas eu também tive dias muito produtivos, então eu posso dizer que ele foi um mês ali balanceado. Agora eu quero saber de vocês, como é que tá o 2025 de vocês? Fizeram metas, não fizeram metas? Estão pensando em fazer metas agora? Conseguiu concluir alguma coisa?
Conta aqui pra mim nos comentários. Meu muito obrigada aos apoiadores do canal, tô deixando o nome de vocês aqui, é vocês que estão ajudando o canal a continuar. E durante o vídeo também eu tô deixando um QR Code, que é mais uma forma de você apoiar o meu trabalho, sem necessariamente se comprometer com uma assinatura mensal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Chá com a Nath, ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!